Estamos aqui com a Roberta Aniceto, que é comandante do pelotão da Polícia Ambiental de Fernandópolis. Bom dia, Roberta. Bom dia a toda a Rádio Difusora e os ouvintes. É tenente, né? Isso, Tenente. exato. Tenente, fala pra gente então desse momento, porque agora a gente já começa a ver aí o tempo mais seco, né? Já começa a ver, a pipocar fumaça para aqui, para ali, né? Já começa o tempo das queimadas aí. E a gente queria saber exatamente como a Polícia Ambiental está se preparando para esse período, né? E dentro desse trabalho de vocês, que é a Operação Corta Fogo. Isso. Em razão da estiagem, né, que a gente começa a enfrentar, principalmente no mês de maio, a Polícia Militar Ambiental ela desenvolve do mês de maio até outubro a operação chamada Corta Fogo, né? Nessa operação, nós verificamos diariamente os focos de incêndio detectados por alguns satélites e a nossa equipe ela vai até o local verificar a situação, né, o tamanho da queimada, onde ela se deu, e a partir dessa fiscalização nós estabelecemos alguns critérios, né? Nós temos uma planilha que nós chamamos a planilha de nexo causal, quando o incêndio é de autoria desconhecida, principalmente nos canaviais, né? A cultura de cano é uma cultura de risco, então ainda que a autoria do incêndio seja desconhecida, se o responsável pela área não tomou os devidos cuidados para evitar ou para controlar o fogo, ele será autuado. Bom, então a senhora diria que a maior preocupação são então em relação a esses canaviais que geralmente são alvo aí desses tipos de queimada. Exato. A maioria dos incêndios na área rural, eles se iniciam nas faixas de domínio, seja nas vicinais, nas rodovias, de competência do Estado ou do município, né? Então, caso o responsável pela plantação ele não tome alguns cuidados, esse incêndio ele se espalha por toda a plantação, podendo atingir até as áreas de preservação permanente. Quais são os cuidados que seriam necessários aí adotar para evitar esse tipo de problema? Sim. Os responsáveis por essas áreas, né, pela plantação de cana-de-açúcar, eles desenvolvem vários trabalhos, né, e apresentam alguns planos para a gente. Dentre eles tem o plano um plano contra incêndio, né, a gente fala que é o PPI, que é o Plano de Prevenção a Incêndio, e nesse plano o responsável ele demonstra alguns cuidados. Dentre eles, quais são os pontos críticos, quais são os pontos de observação que eles vão colocar determinados funcionários. Tem várias possibilidades que a gente também fiscaliza. Então, esse eu acredito que seria o primeiro cuidado que o responsável pela área teria. E depois os aceros, né? Os aceros, eles são importantíssimos. Então, dependendo da divisa, se é divisa com a faixa de domínio entre propriedades, entre os talhões de cana ou até entre a área de preservação permanente, deve ter uma determinada metragem. Eles devem estar sempre em manutenção, sempre limpos, para que quando o fogo ele pegue, né, aconteça, se inicie num determinado local, por conta dos aceros, ele seja, digamos assim, bloqueado, né, para que ele não passe para o outro talhão de cana. Então, por isso que é fundamental esse ponto de observação para que o responsável, o funcionário, né, escalado naquele ponto, ele esteja sempre atento e verifique o início do fogo, para que todo o resto das questões sejam vistas e para que o combate seja eficiente. Geralmente é muito grave a situação. Qual a avaliação que vocês fazem em termos de controle de queimadas aqui na região? Bem, tudo depende do tempo, né, do período da estiagem. Depende também essa questão dos incêndios acidentais, né, digamos assim, criminosos. Eles acontecem demais
né, o que a gente tem visto, a grande maioria dos incêndios, eles acontecem sim nas rodovias e nas vicinais, então incêndios criminosos, mas eles também podem acontecer durante a colheita da cana, né, a máquina colhedeira que está colhendo a cana, ela pode sair alguma faísca, então pode iniciar dela também. Por isso que é importante, durante a colheita da cana, ter caminhões, né, com água para controlar o incêndio. E também nas ferrovias, né, conforme o trem passa, ele também pode emitir alguma faísca e num acero que não esteja com uma manutenção adequada, o fogo também pode iniciar dessa forma. Então, a gente tem vários fatores, né? Tanto o incêndio criminoso até o acaso pode acontecer. Então, tem que ser tudo muito bem controlado. Tenente, desculpa a minha ignorância, mas o acero, o que seria? O acero é aquele espaço entre os talhões de cana, ou entre a faixa de domínio até o início da plantação. Então, todos aqueles caminhos, né, digamos assim, que o veículo possa passar, que o caminhão, tanque possa passar, nós chamamos de acero, seria o espaço entre os talhões de cana. Bom, Uai, a gente não sabe, tem que perguntar. Tá certo, tem que perguntar. Assim como eu, deve ter alguém em casa também que não estava entendendo o que era o acero. Agora eu sei. Perfeitamente. Isso aí. Lição dada, lição aprendida. Lógico, Né? A regra é clara. Regra é clara. Não sabe, tem que perguntar. Exatamente. É assim. Perfeitamente. Tenente, conta pra gente. Nos últimos anos, nós tivemos muito prejuízo, principalmente por essas áreas de proteção ambiental, em relação a queimadas? Nós tivemos, mas em relação a 2020, nós tivemos um prejuízo considerável. O ano passado, o período de chuvas ele deu uma estendida, então o prejuízo foi um pouco menor. Nós estamos torcendo para que esse ano seja um pouco menor, porque a gente ainda tem visto algumas chuvas, né? Então a gente torce para que esse período de estiagem ele demore um pouco para chegar. Agora, geralmente quando tem uma queimada, quando a polícia ambiental chega, o proprietário já diz: não fui eu que coloquei fogo. Sempre. Né? Sempre, né? Sempre. A primeira posição. E nesse caso aí, a senhora já falou aí que aí a Polícia Ambiental vai analisar os quesitos adotados para a segurança. Exato. Nós também fiscalizamos se a gente verifica que o incêndio teria começado durante a colheita, os nossos policiais vão fazer uma fiscalização na máquina também, porque é possível identificar em alguns momentos o início do incêndio nela. Né? Então, quando não há máquina para essa fiscalização, porque a colheita não estava sendo feita, então aí o nosso policial ele vai percorrer toda a propriedade, conversar com testemunhas, conversar com funcionários, né, responsáveis pela área. E caso não seja, que a autoria seja desconhecida, nós estabelecemos os critérios, né, que eles são objetivos, e aplicamos a planilha de nexo causal. Cada fiscalização, cada item dessa planilha tem um score, que a gente fala, tem uma pontuação. Então, se atingiu a pontuação até 15, o responsável será autuado. E são multas pesadas? Um pouco, porque a área, né, da plantação de cana, ela é bem grande. Então, nós podemos ter aí multas de 500 mil, 600 mil, 700 mil. E se o proprietário responsável for reincidente, a multa pode chegar a 1 milhão. Quer dizer, aí a incidência da multa vai depender exatamente do histórico. Exato, se o responsável ele já foi autuado anteriormente pelo incêndio. Vocês já começam com essa operação? Já começamos dia 1º de maio e vamos até final de outubro. Até final de outubro, que Exato. Aí já entra o período chuvoso. Exatamente, aí a gente entra na Operação Piracema. A gente já muda o foco. Bom,
Alguma questão que você gostaria de levantar? Eu queria saber sobre incêndio em área de preservação. Nós temos muitos casos aqui em Fernandópolis, aqui na nossa região? Em alguns incêndios, sim. Não em todos, né? Não em todos, porque para o acero da plantação de cana para a área de preservação permanente, ele tem que ser um pouco maior. Então, é um pouco mais difícil atingir. Nós temos casos, a autuação ela é mais pesada, né? Há o crime ambiental nesse caso, mas na região eu posso te dizer que não é muito frequente, não é todo incêndio que isso acontece. Vocês atuam nessa operação, entra também a questão de pastagens? Ou não? Tudo que é incêndio em área rural. Exatamente. De pastos também. Né? O uso do fogo ele tem que ser extremamente controlado e autorizado pelo órgão licenciador, que no caso é a CETESB. Então, por exemplo, nós temos algumas plantações de citros, né, onde o proprietário, após a colheita, ele precisa se desfazer daquela plantação. Então, ela é arrancada, são feitos montes na propriedade e é colocado fogo para que ele possa preparar o solo para novas plantações. Isso é autorizado, ele vai entrar com uma solicitação, né, um pedido pela CETESB, que é o órgão licenciador, e a CETESB expedirá uma autorização explicando certinho o horário e como deve ser feito esse uso do fogo. Então, o uso do fogo ele tem que ser controlado e devidamente autorizado. Perfeitamente. Então, quer dizer, não é tomar a iniciativa, isso está permitido, eu vou lá por conta própria e faço. Não, porque de aí maneira corre o alguma. risco de ser devidamente autuado. De maneira alguma. Agora, dentro dessa operação, a gente vê também que a Polícia Ambiental está desenvolvendo um trabalho social muito importante, né? Sim. Da doação de sangue. Isso. Como é que está esse projeto aí? Nós temos uma campanha que a gente está desenvolvendo agora de doação de sangue. Todo o 4º Batalhão de Polícia Militar Ambiental está desenvolvendo essa campanha nas redes sociais, né? Acredito que os senhores estejam acompanhando o Sangue Verde. Nós pedimos que a população, encarecidamente, dirija-se até o banco de sangue do seu município, porque eles estão extremamente carentes, né? Os bancos de sangue eles estão precisando. Muitas pessoas, né, que sofrem graves acidentes, doenças muito sérias. Então, a gente está desenvolvendo essa campanha para incentivar a população a fazer a doação. Então, vários policiais nossos, todos os dias, durante um período, está se dirigindo até o Hemocentro e fazendo a doação. E nem preciso perguntar que policiais ambientais e todos os policiais militares são doadores de sangue, né? Sim, sempre. Então, quer dizer, a doação ela é na prática e na campanha também de estímulo, né? Exatamente. Não só doação de sangue, né? Eu concito a comunidade também a fazer a doação de plasma, principalmente nos casos de acidentes de trânsito, né, onde alguns elementos sanguíneos são extremamente importantíssimos que estão contidos no plasma. Então, além da doação de sangue, nós temos a doação de plasma e a doação de medula também. Então, os nossos policiais, quando eles vão doar sangue, eles fazem o teste para a doação de plasma, porque não é toda pessoa que é um possível doador. E também nós orientamos com relação ao registro no banco de medula. Perfeitamente. Tenente Roberto Aniceto, comandante do pelotão da Polícia Ambiental de Fernandópolis, foi muito bom recebê-la aqui no estúdio. Esperamos que a senhora volte mais vezes. E eu deixo o microfone para seu recado final aí a todos que estão nos acompanhando, nos ouvindo, principalmente nesse tempo já que começa a ficar mais seco e com maior risco aí de incêndios. Eu quero deixar um recado para a população: tomem muito cuidado, né, principalmente com relação ao uso do fogo. Tá? Às vezes a população quer colocar fogo em folhas, em lixo, resíduos, né? Não façam isso. Tá? Às vezes a gente não tem a dimensão, não fazemos ideia da dimensão que esse fogo pode tomar. Uma faísca que sai dele, ainda mais com a estiagem, com os ventos fortes.
Então, tomem cuidado. Qualquer dúvida, a Polícia Militar Ambiental está à disposição nas nossas bases operacionais, nos nossos pelotões. Qualquer dúvida, é só entrar em contato conosco que a gente faz toda a orientação necessária. Também quero pedir mais uma vez que a população vá até os hemocentros da sua comunidade, do seu município, e façam a doação de sangue. E estamos sempre aí. Nós somos Polícia Militar Ambiental, mas nós somos Polícia Militar. Então, qualquer orientação com relação à segurança pública, qualquer problema, a população pode entrar em contato conosco. E eu agradeço o espaço. Muito obrigada. Muito obrigada a todos. Nós conversamos com a Tenente Roberta Aniceto, comandante do pelotão da Polícia Ambiental de Fernandópolis. Nós vamos para o intervalo e voltamos já com mais informações. Rotativa no ar.